Você já imaginou descobrir que todos os seus amigos, e até quem você achava que podia confiar, planejaram sua morte? E se além disso, você ressurgisse mais forte, olhos brilhando com um poder que ninguém entende? Hoje você vai entrar num jogo onde traição e magia andam de mãos dadas, e descobrirá o segredo por trás de uma adaga lendária e uma empregada que é, na verdade, uma espiã mortal. Fique até o final, porque o que vem a seguir vai virar seu mundo de cabeça para baixo! Nesse instante, Calix percebeu que não era apenas Layla com quem teria de lidar, mas também um homem capaz de comandar todos os cavaleiros do condado. E, curiosamente, ele estava ali, bem ao lado de Calix. Russell, intrigado, perguntou de onde vinha tanto conhecimento que o jovem exibia. Calix deu de ombros, comentando que aprendera grande parte lendo antigos tratados, mas sabia que ninguém acreditaria numa explicação tão simples. Russell advertiu que confessar que tudo aquilo vinha de livros seria como assinar sua própria sentença de morte, já que ninguém toleraria verdades tão inusitadas. Percebendo que precisava de outro artifício, Calix voltou-se para Russell e perguntou se ele se lembrava da adaga que o jovem havia cravado em seu próprio peito. Russell confirmou, mas exigiu saber por que aquele assunto surgia. Calix explicou que a lâmina não era um objeto comum. Viera de sua mãe, passara de geração em geração e possuía rumores de poderes ocultos. Ainda que Russell duvidasse de uma relíquia tão rara, afinal todos saberiam de um artefato tão valioso. Calix admitiu que jamais imaginara que o segredo para desvendar certos conhecimentos seria literalmente perfurar o próprio coração. Ele ponderou por um momento, e então indagou se Russell já havia ouvido falar da lendária Adaga de Clear. Para sua surpresa, o conde respondeu que sim, mas acrescentou que havia algo mais. Queria saber se alguém além deles conhecia os segredos daquele tesouro. Calix garantiu que era o único. Em seguida, ele quis saber qual era a opinião de Russell sobre toda a história envolvendo Layla. Sobretudo os vazamentos que haviam exposto cada movimento do antigo Conde Kim, seu pai. Calix argumentou que um cavaleiro prestes a evoluir de classe não deveria ter sucumbido a um simples ataque de monstro. Aquilo soava ridículo e indicava trama interna. Russell ficou em silêncio por um instante, admitindo que o Lord estava, de fato, em busca de apoio. Mesmo assim, sua convicção como militar o impedia de envolver-se em política. Calix então explodiu em um questionamento. Por que meu pai teve de morrer? Quem se beneficiou com isso? Para ele, vingança não. Era apenas emoção, mas necessidade. Ele quis saber se Russell também não ansiava por justiça. Russell hesitou, consciente de que assumir tal aliança significaria abandonar 5 décadas de princípio militar, mas, ajoelhando-se, acabou jurando lealdade ao jovem. Satisfeito com aquela demonstração de poder e confiança, Calix o instruiu a levantar-se. Não havia sentido enaltecê-lo com juramentos quando, na verdade, precisavam agir. Em poucos minutos, voltaram a falar sobre a retaliação, o veneno, as traições, a conspiração, e estavam apenas no começo de sua vingança. Então, a cena mudou. Num grande salão, uma multidão cercava uma mesa interminável. Murmúrios surgiam sobre o príncipe Calix. Ele tentara suicidar-se com a morte lenta. Alguns afirmavam que, tendo consumido aquele veneno, sua morte era certa. Sem ele, a facção que representava perderia todo o peso político. A condessa, radiante com o fim anunciado de Calix, mal podia esconder a excitação. Era certo que o tal Grubbin assumiria o trono. Enquanto discutiam quem comandaria o condado até então, um jovem preparava-se nos bastidores, observando a movimentação, com um sorriso frio. Ele chamou por Russell, que prometeu acompanhá-lo até o fim. Armaduras reluziam, e os planos de guerra começavam a se formar. De repente, um estrondo na porta. Todos se calaram ao reconhecer a figura que adentrava o salão. Era Calix, vivo e imponente, com Russell logo atrás. A condessa, atônita, tentou disfarçar o susto, perguntando como ele sobrevivera. Calix sorriu e explicou que, apesar do veneno e das expectativas, seguia de pé. E havia descoberto muito mais do que podiam imaginar. Não faça acusações precipitadas, retrucou a duquesa fingindo calma. Mas Calix já a tinha exposto como assassina e exigiu que ela se responsabilizasse pelas próprias palavras. Antes que ela reagisse, aplausos ecoaram pela sala e Layla foi conduzida ao centro do salão. Enquanto todos perguntavam quem era aquela jovem, a duquesa murchou. Seu plano fora desmascarado. Layla, ajoelhada, ergueu a cabeça. Meu nome é Layla, anunciou com voz firme, um nome que fazia o sangue da nobreza gelar. Ela se apresentou como agente das sombras de operações especiais da família Kocharin, revelando que, há 5 anos, fingia ser uma simples empregada, de Estela para espionar cada movimento do condado. Os presentes reagiram em choque. Como poderia uma órfã, forjada em campos ocultos e treinada para operar sob falsas identidades, estar ali? Layla explicou que seu verdadeiro dever era coletar informações sobre finanças, viagens, alianças políticas e vassalos. Tudo para garantir que a usurpação do trono seguisse conforme o plano de sua senhora. Alguns questionaram a veracidade do depoimento, outros começaram a apontar evidências e conclusões.
a intriga era muito maior do que meros boatos. E assim, naquele grande salão, a batalha política finalmente se tornou pública, com testemunhas, armas e segredos à mostra. O primeiro ato de uma guerra que, para Calix, só estava começando. Calix levantou o olhar para Layla e perguntou com firmeza se ela conhecia sua verdadeira identidade. Ela engoliu em seco e confirmou que sabia de tudo. Num rompante de fúria, que aquilo era uma conspiração absurda. Afinal, Layla trabalhava ali há 5 anos. Como poderia ser uma espiã tão bem oculta? Os nobres ao redor entraram em tumulto, questionando quem acreditaria nas palavras de uma simples serva. Então Calix se voltou para Russell e exigiu uma posição clara do conde. Russell, erguendo o queixo, declarou que Layla não era mera criada, mas uma agente das sombras da família Kocharin, capturada em flagrante. Ela foi coagida a confessar sua missão. Só após ouvir seu depoimento, poderiam julgá-la adequadamente. Enquanto alguns tentavam minimizar o caso, a condessa Stella, visivelmente irritada, bateu o martelo. Silêncio, e se dirigiu a Layla com voz cortante. Qual era sua missão nos corredores do castelo? Layla, mantendo a postura, respondeu que havia sido incumbida de reunir informações sigilosas, receitas e despesas do condado de Tiquim, cronogramas de viagem do antigo conde Kim e os destinos para os quais ele se deslocava, além de monitorar os movimentos de aliados políticos e vassalos. Calix então se aproximou implacável. E qual foi sua última tarefa? Layla, num sussurro trêmulo, admitiu que recebera a ordem de envenená-lo com a poção da morte lenta e, em seguida, deixar uma carta forjada que simulava suicídio. Ela revelou que conseguiu aplicar o veneno com sucesso, mas ao retornar para plantar a nota, fora surpreendida por Russell. A condessa Stella, enfurecida, gritou para que a prendessem ali mesmo. Os cavaleiros avançaram e imobilizaram Layla, que implorava por provas. Calix, porém, sorriu friamente e chamou Russell. O conde ergueu um pergaminho encantado. O registro da terra, capaz de revelar intenções sombrias. Aquela evidência era incontestável. A traição tinha autor. Num instante, um destacamento de cavaleiros adentrou o salão e posicionou-se firmemente atrás de cada nobre. Já não havia como conter a verdade. A condessa tentou argumentar, mas foi silenciada pelos clangores das armas e pelos olhares decididos dos guerreiros. Calix voltou-se para Russell e perguntou qual seria a punição para quem ousasse assassinar um membro da própria casa. Enforcamento, respondeu o conde sem hesitar. A condessa protestou, alegando que Layla não tinha laços sanguíneos com eles, mas Calix lançou um olhar cortante à espiã. Você era minha mãe de criação. Naquele instante, Stella, ainda caída, ergueu os olhos marejados e implorou a Calix. Eu sei que não somos parentados por sangue, mas eu te criei como meu filho. Acredita em mim. Calix lançou um olhar breve a Layla, depois voltou-se e sorriu friamente antes de perguntar. É verdade isso tudo? Layla soluçou, lutando para falar, e enfim confessou. Quando recebi as ordens da condessa, o príncipe Gambini também estava presente e ouviu cada palavra. O sorriso de Calix alargou-se num tom sinistro. Layla, desesperada, caiu em prantos, gritando que tudo não passava de uma mentira cruel. Sem qualquer remorso, Calix ergueu a voz. Mentira ou não, eu não me importo. Vocês planejavam me assassinar, são os verdadeiros covardes. Ele ergueu as mãos num gesto dramático. Agora chega de conversa, hora de caçar a raposa. De repente, um som de batida ecoou na grande mesa. Calix se virou e, para espanto geral, viu o rei do McDonald's acenando para ele. A condessa Stella gritou o nome de Grubbin, e Calix virou-se de novo para o meio-irmão, que, impassível, pousou a mão no joelho e curvou-se respeitosamente, mesmo enquanto desviava o olhar para o chão, como quem observa formigas. Os nobres, estupefatos, ordenaram que Grubbin se levantasse. O que pensa que está fazendo? Mas Grubbin permaneceu ajoelhado e com voz firme declarou. Aceito qualquer punição. Apenas peço que poupe a vida da minha mãe. Stella, confusa, implorou que ele subisse, mas os cortesãos cochicharam que aquilo ultrapassava todos os limites. Calix aproximou-se e falou baixinho, mas com clareza. Se realmente ama sua mãe, só há um caminho. Admita sua culpa. O olhar de Grubbin vacilou. Ele perguntou hesitante. O que isso significa? Calix explicou. Se você confessar seu envolvimento no envenenamento, ordenarei ao conde Russell que reduza a pena de morte dela. Mas saiba que essa barganha é um preço alto. Respirando fundo, Grubbin aceitou o pacto. Pegou um pergaminho, a condessa Stella continuava vociferando, ordenando que não fizesse mais nada supérfluo e que Calix parasse imediatamente de ameaçar o irmão mais velho. Contudo, outros nobres, sentados às mesas próximas, murmuravam que a verdadeira culpada por tudo aquilo era ela, pois havia tramado o assassinato de Calix. Enquanto isso, o meio-irmão mais novo permanecia estático, sem entender como as coisas haviam descambado tão rapidamente. Cansado daquele circo de acusações e confusões, Calix ergueu a voz para chamar Russell. Conde! Ordenou.
Mandei que se posicionassem esses cavaleiros. Os guardas alinhados no canto assentiram e avançaram em direção à Condessa Stella, enquanto ela tentava em vão gritar que soubessem ao menos quem ela era. Grubbin, por sua vez, só conseguia enxergar a mãe ensanguentada no chão. Seu rosto se fechou numa expressão de angústia. Calix voltou-se para o irmão e declarou: "Quero saber agora. Você desaparecerá, assumindo a culpa pelo crime de tentativa de envenenamento?" Apesar de atordoado, o garoto de estatura mais robusta ergueu o queixo com coragem e admitiu com voz trêmula que sim, ele assumia a responsabilidade. Calix não se mostrou surpreso. Sabia que, dadas as circunstâncias, era a melhor saída para Grubbin. "Sabe de uma coisa?" continuou Calix, impressionado com a precisão dos cálculos do irmão. "Já que você decidiu confessar, o pergaminho que mancharia a honra desta família ficará em sigilo. Como seu depoimento veio antes da revelação oficial dos arquivos, sua pena será reduzida. E para provar que não causará mais danos, você deve selar sua mana." Grubbin gelou. Naquele reino rigidamente dividido entre nobres, cavaleiros, plebeus e escravos, mana era poder e identidade. Ter a mana selada era quase uma punição social definitiva. Desesperado, ele olhou para Stella, caída e sem respostas, perguntando-se o que faria se recusasse. Pois, se a mana dele fosse exposta, sua mãe seria enforcada. Stella implorou que o filho não aceitasse tal destino, mas sabia que seu próprio lamento não adiantaria nada diante das regras cruéis dos nobres. Respirando com dificuldade, Grubbin ergueu-se, encarou Calix e assumiu o compromisso. Russell confirmou: "Está garantido." Com mãos trêmulas, Grubbin pegou um pergaminho, mordeu uma ponta e pressionou contra o peito. Um círculo dourado cintilou em sua barriga, marcando o selo que drenaria sua energia. Stella entrou em desespero, chorando que nem um grande mestre conseguiria desfazer aquele feitiço. Seu futuro estava em jogo. Grubbin, porém, manteve-se firme enquanto o selo rasgava o pergaminho e a mana, primeiramente pulsante, foi esvaindo-se até desaparecer por completo. Todos no salão testemunharam o fim de seu poder mágico. Ao ver o filho ali ainda de pé, Stella soluçou entre lágrimas, dizendo que agora tudo estava perdido. Ela se sentia traída pelo próprio sangue. Afinal, Grubbin era seu filho biológico, mas tão inexperiente. Grubbin, tentando confortá-la, sorriu e disse: "Não chore, mãe. Eu sempre quis ser artista, não mártir." Stella, com o rosto contorcido de dor, agarrou o corrimão e jurou amaldiçoar todas as gerações da família de Calix. Mas Calix, sereno, sabia que nada poderia mais afetar o irmão. O limite de seu poder agora repousava apenas na força. Delilah Grubbin, então, fez um gesto terno, acariciando o rosto da mãe, perguntando se ela estava bem. Calix, observando a cena, sentiu um súbito desconforto. Aquilo era apenas um jogo, e ele não podia se permitir piedade. Russell, ao seu lado, parecia confuso com sua aparência inabalável. Percebendo que não havia retorno, Calix virou-se para Russell e comentou que era hora de cuidar dos outros assuntos pendentes. Avisaram-no de que Stella e Grubbin, agora Lady Stella e Príncipe Gambini, seriam confinados em um anexo sem qualquer contato externo. Enquanto mãe e filho eram conduzidos pela porta, Calix se aproximou do tesoureiro e anunciou: "Você será investigado por vazar documentos sigilosos. Perderá seu cargo e será detido." O velho tentou desculpas, mas um soldado, por ordem de Russell, desferiu-lhe um golpe no estômago. Calix, levemente constrangido por todo o tumulto, mas satisfeito com o desfecho, observou os demais nobres, que tremiam ao notar que Russell o apoiava, e consequentemente todos os cavaleiros alinhados com o príncipe. Com um brilho azul refletindo na armadura, Calix acessou seu sistema mental e, com um sorriso frio, declarou: "A hora de usar mais um pouco dos meus talentos chegou." Naquele instante, janelas de comando apareceram diante de cada nobre, deixando claro que qualquer facção oposta seria eliminada sem piedade. E assim, o condado de Tiquim ficou definitivamente sob o controle absoluto do príncipe Calix. Russell aproximou-se de Garrod, encarando-o com frieza, e anunciou em voz alta: "Você está suspenso de todas as suas funções imediatamente." Garrod, o fiel servidor de cadeira de rodas, apenas acenou com resignação. Ele sabia que não havia escolha se não aceitar a decisão real. Enquanto isso, os demais oficiais no salão tremiam, receosos de serem os próximos a perderem seus postos. De repente, um homem encostado numa mesa ao canto se levantou, pedindo desculpas com a voz embargada. "Príncipe Calix, eu falhei ao não perceber a conspiração. Peço que me demita." Calix reconheceu aquele rosto. Era Garrod, em quem Russell depositava confiança. Antes mesmo de o homem terminar o pedido, Russell ressaltou, firme: "Seu pedido de renúncia está negado. Neste condado, quem quer trabalhar, trabalha. E quem não quer, vai trabalhar de qualquer forma." Então trouxeram uma extensa lista de oficiais implicados na trama. Russell designou Garrod como responsável por remover cada um deles do serviço. Calix se aproximou e, apontando para os nomes, declarou: "Somente 4 membros do Tesouro ficarão de fora da investigação. Todos os outros serão afastados." Garo sugeriu cautela.
Talvez devêssemos poupar aqueles cujas infrações foram pequenas, para não comprometer processos essenciais. Calix franziu a testa e questionou. Você acha que temos de deixar criminosos em seus cargos só para manter a rotina? E se me perdoarmos, não verão isso como fraqueza? Garou tentou mais argumentos, alegando que muitos oficiais simplesmente se alinharam com o lado errado, mas Calix interrompeu. Já decidi. Ninguém mudará minha opinião. O semblante de Garou endureceu. Ele percebeu que, apesar da juventude de Calix, era inútil tentar persuadi-lo. Ao redor, os cortesãos notavam que Russell estava claramente ao lado do príncipe, e, portanto, todos os cavaleiros também o estavam, selando de fato o poder de Calix sobre o condado. O príncipe, então, sorriu com ar de triunfo e um brilho azulado envolvendo-o tornou a atmosfera ainda mais tensa. Calix disse baixinho, como se falasse consigo mesmo. Chegou a hora de colocar meus talentos em prática. Instantaneamente, janelas de comando começaram a surgir diante de cada nobre, expondo a todos que qualquer facção contrária seria implacavelmente eliminada. Não havia mais espaço para ambiguidade. Só sobreviveriam ao teste de lealdade aqueles que de fato ficassem ao lado do príncipe. Num movimento quase teatral, vários nobres correram até Calix para louvá-lo, chamando-o de gênio e comentando como ele era extraordinário. Ele os acalmou com um gesto de mão. Tenham calma. Temos todo o tempo do mundo. Russell, observando de canto, ainda assimilava como as coisas haviam chegado àquele ponto de absoluta submissão. Mas, tarde, já no fim do dia e após horas de intensas deliberações políticas, Calix voltou ao seu quarto no castelo. Exausto, jogou-se na cama. Relembrou os tempos em que sua vida era apenas mediana. Ele ficou ali, deitado, refletindo sobre a vida que levava antes de descobrir aquele jogo. Era mediano nos estudos, de aparência comum, sem grandes feitos ou frustrações. Nada ruim, mas nada extraordinário. Ainda assim, tudo mudou no instante em que encontrou heróis do destino e passou a acreditar que, se conseguisse completar algo que ninguém jamais conseguira, poderia enfim ser especial. Lembrou-se nitidamente do momento em que apareceu a mensagem. Você é o primeiro humano a adquirir o assento dos deuses. Limpou os olhos emocionado e pensou. Tudo que eu quero é renascer no continente de Helen. Aquele era o único caminho para continuar extraordinário. Logo veio à mente a história do jogo. Ele nascera com uma alma insignificante. Precisaria sobreviver a tempos turbulentos e erguer-se como herói para finalmente sentar-se no trono divino. Num impulso, levantou-se da cama, ainda com o eco daquela mensagem na cabeça, e se perguntou se seu desejo realmente se realizara. Talvez o Deus tivesse interpretado errado e, mesmo assim, não havia como voltar atrás. Raciocinou. Se eu zerar esse jogo novamente, será que poderia fazer um novo pedido? Enquanto o sono fadia desvanecia, jurou que superaria aquele mundo mais uma vez. Na manhã seguinte, acordou cedo, animado. Pensou no ponto de partida. Conhecia algumas regiões de cor, mas não fazia ideia de onde ficava Shikin. Sisteminha, me mostre no mapa. E um mapa detalhado do continente de Helen surgiu diante dele, informando que, por ter concluído o jogo, ele já detinha acesso a todas as áreas. Ruínas, dungeons, segredos ocultos. Era como um verdadeiro tesouro cartográfico jamais visto. Um bônus que ninguém antes descobrira. Enquanto admirava o mapa, notou algo crucial. No calendário imperial, marcava-se o ano 289, mas o jogo começava em 294. Então fui transportado 5 anos antes do tempo. Entendeu finalmente o destino daquela terra. Era um lote herdado condenado a desaparecer em 5 anos. Lembrou-se de Russell falando sobre a penúria financeira do condado. Era pior do que imaginava. Uma janela de status financeiro apareceu. Calix arregalou os olhos ao ver que, em 1 ano, as dívidas superavam a receita. Roubar tudo e fugir seria idiota, mas preciso entender cada número. Passou horas mergulhado em relatórios de fazendas e despesas militares, até que, exausto, atirou pilhas de papéis na mesa. 10 anos de finanças em um dia são demais. Durante a revisão, descobriu um problema colossal. A rota de comércio, pelo deserto de Madrosa, caíra, pois outra nação montara uma rota mais vantajosa. Como conseguiram tanto capital? Percebeu que simples estatísticas não bastavam. Precisaria de testemunhas. Recordou-se da reunião em que um velho pipocou planos escusos e soube que ele estava detido lá embaixo. Era hora de descer as masmorras, chamou o carcereiro. Leve-me até a cela de Guiduz. O guarda surpreso murmurou. Não esperava que o príncipe fizesse essa visita. Ao longo do corredor sem esgoto, um cheiro insuportável, o guardião confessou que jamais imaginou ver o jovem ali. Calix, impassível, sabia que precisava limpar o nome de qualquer inocente. Se alguém não deveria estar preso, deve ser liberado. O carcereiro concordou, respeitoso. Sua Alteza está certo. Eles chegaram à porta enferrujada da cela. Do outro lado, Guidus resmungou. Nem consigo mastigar esse rancho de prisão, mas em breve estarei livre. Num piscar, Calix desapareceu aos olhos do carcereiro, reaparecendo à frente da porta. Qual é seu plano de fuga? Guidus olhou de volta, incrédulo. Príncipe, o senhor me deve uma. Calix, confuso, retrucou. Não devo nada.
Só garanto que se você quer viver, a corda que o enforcará seja resistente o bastante. Porém, Guidos não era burro e retrucou ofegante. Por mais que eu esteja preso, sou o único com 20 anos de experiência nas finanças do condado de Shikin. Se o príncipe veio até aqui, já sabe o porquê. Calix cruzou os braços. Você trabalhava nas finanças e já perdeu o cargo, mas me diga, por que essa dívida colossal? Guidos soltou um sorriso torto, como quem saboreia o próprio veneno. Calix, impaciente, chamou o guarda mais próximo e perguntou em tom zombeteiro. Não há por aqui um expert em tortura? O guarda hesitou, então Calix berrou. Isso soa como brincadeira? Traga-o! O guarda recuou, petrificado, e saiu em disparada, deixando um rastro de fumaça no corredor. Calix se encheu de raiva contra aquele velhote atrevido e murmurou. Agora ele vai entender como as coisas se resolvem em Shikin. De volta à cela, Guidos percebeu o desespero. Se aquele torturador chegasse, estava realmente ferrado. Calix, contemplando-o, admitiu. Duvido que alguém como você aguente muito. E com um olhar vingativo, completou. Mas te darei um pouquinho de sorte. Se te impressionar sua resistência, talvez te enforquem gradualmente. Guidos, aterrorizado, implorou por misericórdia, jurando possuir informações valiosas que renderiam um grande lucro ao condado. Calix, erguendo a sobrancelha, respondeu. Primeiro explique como toda essa dívida começou. Guidos respirou, fundo, e revelou. Todas as grandes dívidas pertencem a um mercador chamado Gerard Miras. Ele administrava o cofre secreto da família Kocharin, usando-o para desviar taxas reais das minas. Calix interrompeu, incrédulo. Por que nunca acusaram Gerard antes, nem a família real? Assim livrariam-se da dívida ou vendiam os direitos antes da prisão? Guidos, impressionado, admitiu não ter pensado nisso. É um plano brilhante. Nesse momento, o guarda retornou e anunciou com voz trêmula. O melhor torturador do condado está aqui, Alteza. Calix sorriu com brilho nos olhos. Guidos apertou as mãos, implorando clemência. O torturador, um homem corpulento de cara fechada, empurrou Guidos ao chão e sussurrou. Fique quieto. Guidos tentou em vão convencer Calix de sua honestidade. Sou o único que trabalhava aqui há tanto tempo. Sei onde fica o cofre. Calix apoiou a bota no peito do velho e ordenou. Fale então. Qual era a localização exata desse cofre secreto? Guidos, cambaleando, fingiu hesitar. Calix bufou. Pare de enrolar e diga logo. O velho praguejou e abriu a mão, firmando-se. Cofre secreto. Uma vez tentei roubá-lo, mas falhei. Calix arqueou as sobrancelhas. Você não agiu sozinho? Guidos confirmou. Paguei algumas centenas de barras de ouro a bandidos para me ajudarem. Calix rebateu. Centenas? Quanto exatamente? Guidos engoliu em seco e sussurrou. 3.000. Os olhos de Calix se arregalaram. O velho percebeu o erro. 3.000 barras era a renda anual do condado. Calix, em tom gélido, declarou. Então você roubava parte dos fundos do próprio território? Guidos bateu a cabeça no chão e confessou. Não tive opção. A oferta era tentadora. E havia uma orbe mágica que me ajudava. Calix estreitou os olhos. Orbe mágica? Guidos explicou entre soluços. Uma bola de cristal que me permitia duplicar o cofre custou 2.500 barras de ouro. Calix esboçou um sorriso triunfante. Portanto, Gerard Miras e seus comparsas me enganaram. Você viu a entrada, jurou vê-la com seus próprios olhos. Agora me diga, onde fica esse cofre secreto? Guidos, derrotado, levantou o dedo trêmulo e murmurou. Sob a câmara do trono, atrás do painel de runas ancestrais. Calix assentiu, dando as costas. O príncipe permaneceu contemplativo, o olhar fixo no mapa à sua frente, imerso em pensamentos. Ele estudava aquela região de Gordar, tentando identificar os locais que precisaria investigar. De repente, lembrou-se de que Layla mencionara os órfãos de seu esquadrão. Eram treinados justamente nessa zona. Teria ali alguém capaz de guiá-lo até onde precisava. Erguendo a voz, chamou o guarda. Partiremos agora. Guidos, ainda sentado no canto, arregalou os olhos, ansioso para saber o destino do príncipe. Mas Calix apenas se afastou sem explicar nada. Quando a porta se fechou, Calix murmurou para si mesmo. Guidos roubou 3.000 barras de ouro. E certamente embolsou uma parte. A raiva subiu-lhe à garganta. Não deixaria aquele homem escapar em silêncio. Voltando-se ao guarda, ordenou num tom ameaçador. Você não percebeu? Guidos desviou 3.000 barras. O guarda balbuciou. Não fazia ideia, Alteza. Calix, cruzando os braços, declarou. Eu ouvi, enquanto ele estava lá fora. É generoso, mas certas falcatruas não posso tolerar. O guarda caiu de joelhos, gaguejando um pedido de desculpas, prometendo jamais tramar algo assim de novo. Calix não respondeu. Já não estava ali. Determinado a vingar-se, disparou o corredor abaixo. Parado junto a um poço, sentiu um arrepio. Algo cintilava nas suas costas. Virou-se e encontrou um cavaleiro da Ordem do Leão Azul espreitando-o. Quem é você? Perguntou. O homem ergueu a cabeça.
Sou Kraut Salim, nível S. Veterano de 26 anos, comandante de nível 52. Fui enviado pelo Sr. Russell para acompanhá-lo. Calix assentiu, acionando mentalmente o sistema. Aprovava a escolha. Impressionado, ponderou por um instante por que nunca o vira entre os grandes heróis do destino. Com potencial militar e mágico tão elevado, quase um mensageiro da morte vivo, aquele cavaleiro parecia improvável de ter morrido cedo, mas não havia tempo para especulações. Kraut lhe chamou outra vez. Alteza, acorde! Calix sorriu e respondeu. Gerard Miras veio me visitar. Era o mesmo nome que Guidos dissera ter manipulado o cofre secreto. Um mercador poderoso, que sustentara as finanças do condado. Mostre-me! Ordenou, e Kraut o guiou pelos corredores até uma antecâmara imponente. Ao adentrarem, Gerard Miras levantou-se com elegância, cumprimentou o príncipe e apresentou-se. É uma honra, majestade. Minha pequena companhia de trocas tem servido os mercadores de Helen. Calix elogiou a reputação de Gerard, dizendo que mercadores talentosos eram sempre bem-vindos. Gerard curvou-se de leve e explicou que, embora Russell estivesse no comando, oficial todos sabiam que Chiquinha acabaria nas mãos de Calix. O príncipe sorriu, notando a autoconfiança do mercador. Não o superestime, advertiu. Você é apenas um dos herdeiros, nada mais. Gerard riu, reconhecendo o elogio velado. Sua modéstia impressiona, mas os boatos de uma sucessão já decidida vivem nos corredores do poder. Calix arqueou a sobrancelha. Então você tem ouvidos atentos. Gerard desculpou-se se incomodar o príncipe, mas manteve. Informações valiosas não devem ser subestimadas, Alteza. E a propósito dizem que sua beleza é tão rara quanto seu talento. Faz corações se agitarem. Calix esboçou um sorriso contido, surpreso pelo comentário direto. Gerard, com brilho nos olhos, acrescentou. Admiro nobres que unem força e graça. O condado se tornará lendário sob seu comando. A pessoa à frente dele falava com um cinismo afiado, mas Calix achava improvável que alguém com menos de 20 anos tivesse enganado o mundo inteiro por uma década. Ainda assim, ele tinha que admitir. Quando o assunto era beleza, os rumores não mentiam. Aquele garoto realmente fazia corações dispararem. Gerard, todo afetuoso, disse que Calix era exatamente o tipo de jovem de que ele gostava. Naquele instante, o príncipe sentiu um calafrio ruim e ergueu-se. Não suporto perder tempo, avisou. Diga logo por que pediu esta audiência, ou irei embora agora. Gerard, gaguejando desculpas, sabia que não podia desperdiçar aquela oportunidade. Mantê-lo por perto custava um mundo. Ele se inclinou pedindo perdão, ainda impressionado pela presença magnética do príncipe. Calix, meio confuso com aquela insistência, sentou-se de volta e o desafiou. Fale direitinho, então. Para de rodeios e vá direto ao ponto. O mercador suspirou e explicou que, embora quisesse ajudar o príncipe, o verdadeiro motivo de sua vinda era a dívida monstruosa deixada pelo último conde. Calix fingiu ignorância total. Dívida monstruosa? Repetiu. Gerard esclareceu que o ex-conde das finanças havia sido preso por crimes graves e que, em apenas 5 anos, a dívida crescera até um lugar inaceitável. Calix franziu o senho, lançando uma careta de desdém. Você acha que... Eu não sei nada disso. Gerard sorriu triunfante, pois aquele era o momento que esperava. Enxergar o desespero no rosto do príncipe. De acordo com o contrato de 3 anos, continuou Gerard, a cobrança pode ser feita a qualquer momento. Sinto muito, mas você terá 60 mil barras de ouro a pagar em 2 semanas. Calix, surpreendentemente calmo, não se abalou. Gerard, ansioso, acreditava que aquele semblante sereno era fingimento. Adorava a ideia de vê-lo entrar, em pânico. O príncipe permaneceu em silêncio até que Gerard perguntou se deveria marcar a data. O salão mergulhou no mais absoluto silêncio. Lamento muito, disse Gerard, mas as finanças do condado só pioraram. Confiamos em sua posse para quitar essa dívida. Calix então ergueu-se com um leve sorriso. Talvez você não saiba, mas a receita anual do condado supera 6 mil barras de ouro. Conseguir 60 mil não será problema. O mercador arregalou os olhos em choque. Calix narrou friamente. Não subestime minhas conexões. Tenho acesso a fundos suficientes. Gerard recuperou a postura, dizendo que era ótimo ouvir aquilo, embora duvidasse que o príncipe entendesse o quanto era difícil levantar tal quantia. Ele se curvou e se retirou, pensando consigo mesmo que, em breve, aquele nobre mimado estaria implorando aos seus pés. Chegou a cogitar vendê-lo como escravo, mas decidiu poupar aquele momento de crueldade. Calix, ainda observando o mercador se afastar, murmurou. Vamos ver quem precisa de licença para gastar. Naquele instante, seu olhar pousou de novo no mapa, onde já se despontava a marcação das ruínas em Gordar. Ali, ele sabia, estava o verdadeiro tesouro. Este continente não é para amadores, pensou, lembrando dos perigos. Criaturas inteligentes, tribos Hecate. De longe, a pior região para aventureiros. Fora do castelo, Kraut Salim, o cavaleiro, aproximou-se e perguntou o que planejava.
Calix respondeu. É hora de encontrar aquela assassina. Layla conhece bem este local. Logo um guarda reconheceu o príncipe e o saudou, elogiando o trabalho do jovem. Em seguida mencionou que havia algo a tratar com o prisioneiro. Kraut seguiu na frente e, ao abrirem a cela, ficaram surpresos com a organização impecável do ambiente. Layla, alta e imponente, ergueu o queixo com uma mistura de arrogância e saudade. Estava com saudades, Alteza, desde aquele velho. Esquisito. Calix, com um ar de desprezo misturado a elogio, comentou. Sua aparência está impecável. Layla retrucou sarcástica. Claro que estou. Você pediu para eu vir. Kraut interveio, lembrando-a de manter o tom ao falar com o príncipe. Eles se encararam por um instante até que Layla disse, referindo-se àquela cena do veneno. Você me enganou antes. Aquela marionete de Sides. Calix sorriu, admirado. Descobriu rápido. Layla sentou-se à mesa, cruzando as pernas, e perguntou se ele realmente precisava de sua ajuda. Com um tom sedutor, insinuou. Não preciso mais obedecer ordens, mas, quem sabe, um momento íntimo e intenso me faria mudar de ideia. Desde que seja com vontade. Calix, impassível, ordenou que parasse com aquela insolência. Estou aqui para oferecer a você uma chance de viver. Layla pediu uma explicação melhor. Calix explicou. Assim que sair daqui, você será assassinada. A família de Chiquim agora está contra os Kocharin. Layla, fria, respondeu que isso era óbvio. Ele era o único herdeiro dos Kocharin. Após selar sua própria mana. Calix completou. Você foi a principal peça desse jogo. Já devia saber do risco que corria. Layla permaneceu em silêncio, finalmente compreendendo o precipício em que se metera. Esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.